Deus seja louvado, irmãos. Amém. Vamos ficar todos em pé e iniciar esse culto a Deus em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos louvar a Deus com o cântico 341. 341. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode sentar, irmãos. Pode sentar-se. Tá para repetir, você tem que tirar ele daí. Acho que esqueceram de tirar ontem. Vamos cantar o hino 118, irmãos. 118. Santo Deus.
Glória a Deus, louvado seja Deus. Vamos cantar, irmãos, o hino 307, 307, para nós orarmos a Deus. Glória a Deus. Prezados irmãos e irmãs, nós vamos agora buscar a presença de Deus em santa oração. A gente deve sempre considerar como uma bem-aventurança poder estar aqui, né? Poder cultuar o nosso Deus, adorar o Senhor, sentir a sua presença nos nossos corações. Nós somos beneficiados aí, se podemos dizer assim, mas não há outra expressão senão essa, por essa liminar que autorizou a celebração, enfim, de celebrações religiosas. Que o Senhor possa fortalecer os nossos corações, o Senhor possa também nos abençoar, nos guardar
e nos ajudar em tudo, oferecer a Deus um culto de adoração, um culto de amor sincero a Deus. E eu tenho certeza que Deus quer visitar todos os corações que aqui estão, todos nós. Queremos crer que Deus quer também visitar a todos nós. Vamos apresentar a Deus os pedidos de oração da nossa Irmandade, por tribulações, causas, viagens, acidentados, famílias e os testemunhados que estão rogando as nossas orações. Vamos pedir também que o Senhor continue nos abençoando. Eu vi no totem, no elevador do meu prédio, que nesse feriado já 42% das pessoas que estão na faixa etária dos 68 anos, que é bastante gente, já haviam sido vacinados. Graças a Deus. E que o Senhor continue abençoando, que esse processo de vacinação avance cada vez mais e que nós alcancemos também cada vez mais a cura, que ela esteja mais próxima de nós o quanto antes. E nós que estamos aqui, vamos glorificar a Deus por essa boa oportunidade, irmãos. Louvar a Deus para que o Senhor enche os nossos corações. Nós também sentimos falta da Irmandade. Para nós, atendendo os cultos online aqui com a igreja vazia, dá uma tristeza, uma coisa ruim. Esse monte de banco não dá glória, não tem um banco aí para dar glória a Deus quando vocês não estão sentados neles. Então, já que estamos aqui, vamos dar glória a Deus de todo o nosso coração. Aproveitar que o Senhor preparou de estarmos aqui. Vamos pedir também que Deus mande para nós do céu o conselho da sua santa palavra. Ajoelhados, em nome de Jesus, oremos a Deus, irmãos. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Senhor, nosso amado Deus, nosso Pai celestial, nós estamos ajoelhados diante da Tua presença para Te agradecer pelo Senhor ter escrito o nosso nome no livro da vida no céu, pelo Senhor ter guardado a nossa alma até o dia presente e nos tem prometido salvação, vida eterna, nos tem prometido uma morada no reino da Tua glória. Sabemos, ó Deus, que nós nos preocupamos constantemente com as coisas dessa vida, com o possuir, com o ter, com o comprar e vender, mas na maioria das vezes nos esquecemos da salvação, nos esquecemos do propósito que move a nossa fé, que é a salvação, que é a vida eterna. E nós que estamos diante do Teu povo, muitas vezes também falhamos nisso porque não advertimos a Igreja de Deus sobre salvação, sobre conversão de almas, sobre caridade. Mas hoje estamos reunidos aqui para dar glória a Deus, porque caiu sobre nós essa grande sorte de ter o nosso nome escrito no livro da vida no céu, Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Aleluia, Senhor, aleluia. Glória ao nome do Senhor. Quando nos lembramos dessa bem-aventurança, o nosso coração ferve dentro de nós, Senhor, pela alegria, pelo contentamento. Que grande sorte, Senhor! Como o salmista Davi escreveu no Salmo 16, coube-me uma formosa herança, uma grande sorte, e as linhas caem em mim em lugares deliciosos. Glória ao nome do Senhor! E, Senhor, animados por esse espírito de gratidão, nós estamos orando, engrandecendo, bendizendo, enaltecendo a majestade de nosso Rei Jesus Cristo. Te damos graça pelo alimento, pela roupa, pelo teto sobre as nossas cabeças, pela oportunidade de estar na Tua casa, louvando e engrandecendo o Teu santo nome. Ó Deus eterno, queira tomar nas Tuas mãos os pedidos de oração da nossa Irmandade. Todos, Senhor, de uma forma ou outra, estão confiados, estão, Senhor, estribados com a força da sua fé, no poder que há no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ó Deus maravilhoso, temos sentido a Tua virtude nos nossos corações.
temos sentido a paz de Deus junto de nós, e por esse motivo as nossas bocas se abrem para dar glória, glória, glórias a Deus nas alturas. Queiras, ó Deus, abençoar este santo culto, dando a nós a guia do Teu Espírito Santo, não deixando faltar a Tua presença, a Tua presidência, e do alto do céu, manda a Tua santa e poderosa palavra, e fala com as nossas almas, enchei o nosso coração da Tua graça e da Tua misericórdia, e que nós possamos em todo tempo ter, Senhor, essa consciência de que o Senhor é nosso pastor e que nada nos vai faltar, ó Deus. Assim visita todos os corações. Percebemos aqui uma comunhão maravilhosa, uma comunhão gostosa, Senhor, de sentir, porque isso é presença de Deus, é a presença do Teu Espírito Santo nos nossos corações, Senhor. Sendo assim, Deus amado, toma todas as coisas nas Tuas mãos. Se porventura esquecemos-nos de alguém, o Senhor certamente não se esquece das orações de nenhum dos seus pequeninos. E a Tua palavra diz que o Senhor não rejeitará a voz das nossas orações. Bendito seja o nome santo do Senhor. Assim, eterno Deus, entregamos essa oração ao céu, pedindo junto dela que nos envie do céu a Tua santa palavra. No nome de Jesus Cristo, Teu Filho, bendito para todos sempre. Amém. Glória a Deus, glória, glória a Deus, glória, glória a Jesus, bendito seja o nome santo do Senhor, aleluia, 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 Deus seja louvado, irmãos, amém. Bendito seja Deus. Queridos irmãos, queremos fazer notória a irmandade, as necessidades da obra de Deus, que vocês bem sabem, essencialmente agora, nesses dias de mais restrição, de mais aperto. Bom, todos nós aí temos visto como as coisas estão bem difíceis. Então pedimos a colaboração da irmandade na mesa do amor, que é aquela mesinha que fica na entrada da igreja ali, que a gente arrecada alimentos não perecíveis. No mês de março, o amor da nossa irmandade aqui contribuiu para que mais de 50 cestas básicas fossem arrecadadas. E nós nos orgulhamos disso, e sempre falamos isso à irmandade, porque esse também é o cristianismo. O ideal de cristianismo, o ideal de fé, é de que a igreja compartilhe tudo, tudo. Os irmãos vejam que os discípulos, juntos do Senhor, e todos aqueles que o seguiam, partilhavam de tudo, não só de ideais, mas também do comer, do vestir, do teto sobre as suas cabeças, tudo era compartilhado. Não existia a minha casa, ou a minha comida, era a nossa casa, a nossa comida, de maneira que tudo era repartido de forma igualitária. Evidentemente que hoje já não é mais possível, que não é possível que seja assim, mas o ideal deve permanecer, de maneira que aquilo que temos e que podemos, nós temos a obrigação de partilhar, de compartilhar, de dividir um pouquinho. Essa divisão, essencialmente, ela não diminui, ela só multiplica, uma divisão diferente, que vai contra os princípios da matemática. A divisão normal divide e pronto. Essa divisão não. A divisão do amor, quanto mais você divide, mais você tem, glória a Deus. Mais você adquire, mais ele se multiplica em nós. Então há muita necessidade mesmo. E nós queremos trazer esse alerta para a irmandade, não por necessidade, mas por alerta mesmo, porque a nossa irmandade aqui é um exemplo, em todos os sentidos, tem contribuído assim de uma forma maravilhosa, que nós temos alcançado outras congregações, outras comunidades, pessoas que nem
evangélicos não são, mas o amor da Irmandade, o gesto de amor, de desprendimento da nossa Irmandade, tem feito chegar o carinho e a mensagem do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo em muitos corações, através, evidentemente, também desses alimentos e, enfim, dos atendimentos que se fazem necessário. Quero também trazer para a Irmandade um alerta que nós vemos muito nas outras nações. Eu não sei por qual motivo nós não vemos aqui na nossa nação, que é um sentimento de patriotismo. Esse sentimento, irmãos, ele não se refere nem se designa ao governo do nosso país, seja ele qual for. Estou falando da nossa nação, da pátria, que é a nossa pátria mãe, que é o Brasil. Se você vai nos Estados Unidos, eles defendem a bandeira do seu país. Não é nenhum tipo de idolatria, viu, irmão? Não é nenhum tipo de idolatria. É um cuidado. Assim como você defende a sua casa, assim como você lava o seu carro, lava as suas roupas, você cuida daquilo que é seu, cuida do seu aparelho celular, não é? A nossa nação é a nossa casa. E a nossa nação, ela tem, há quem diga, o próprio Gilberto Gil anda dizendo que Deus é brasileiro, porque eles usam essa conotação por conta da quantidade de bênçãos que há nessa nação. Tudo que planta dá. Onde você vai, você é bem recebido. Brasileiro é beijo traquino, você faz amizade na fila do banco, faz... Os irmãos vejam, meu sogro não tem juízo. Meu sogro é um homem de coração muito bom, e a gente morre de medo dele andando para as estradas sozinho, porque ele só apronta. E conforme ele vai ficando mais velho, ele vai ficando pior. Ele estava descendo a Serra de Caraguá, os irmãos veem que como é o coração bom, e tinha uma família com um carro quebrado. Ele tem uma caminhonetona grande, uma Amarok, e minha sogra já fica morrendo de medo, que ela é mais receosa. À noite, ele já parou para ver, mas pode ser assalto. Ele falou, não, mas Deus guarda. Parou para ver, realmente era uma família com carro quebrado. Irmãos, acreditem vocês ou não, ele guinchou o carro do homem, pegou toda a família, levou para a casa dele, e passaram um final de semana gostoso, viraram amigo, e ele está lá dando glória a Deus. Nós somos um povo de bom coração. Não sei se todos os irmãos já fizeram viagem internacional. Quando você está no desembarque aqui no Terminal 3 de Guarulhos, você, com o QR Code do passaporte, você põe na catraca assim, ela abre, você entra, é zero imigração, é uma coisa ou outra, só quando passa alguma coisa no raio-x lá que eles te barram. Mas todo mundo entra, aqui é uma bênção. Se não entrar pelo aeroporto, entra pelas divisas terrestres, é um país que recebe todo mundo. Nós somos um povo bom, e nós precisamos abençoar a nossa nação, irmãos. Nós precisamos parar de falar mal da nossa nação. Parar de dizer aqui, esse país não vai para frente. Quem nunca disse isso? Nós sempre dissemos, Brasil não vai para frente, Brasil não tem jeito. Ainda que seja verdade. Nós temos que dizer, a minha nação é uma bênção. Em nome do Senhor Jesus, as coisas vão dar certo. Ah, mas os políticos, não, mas tem um poder acima de qualquer outro, que é o poder do nosso grande Deus, irmãos. Se nós não pusermos isso na cabeça, é igual a pessoa que fala, não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo. Aí quando não dá certo, ele fala, ah, meu Deus, por que não deu certo? Ué, já falou a vida toda que não ia dar certo, só cumpriu o que você quis. É igual a pessoa que mora em comunidade, passa a vida inteira pedindo ajuda, dizendo que não tem nada. Quando dá uma enchente, ele vai na televisão e fala, perdi tudo. Mas perdeu tudo o quê se ele disse que não tinha nada? Então, irmãos, nós temos que pensar sobre isso. Não é uma questão espiritual, é uma questão racional, de pensamento, de um pensamento elevado. Eu contei aos irmãos que minha irmã fez uma viagem uma vez para os Estados Unidos, minha irmã mais velha, e olha o que é a cultura de um país. E ela estava no metrô em Nova York, e via que ela foi comprar um bilhete do metrô, e via que tinha uma catraca no canto da estação, que as pessoas passavam sem pagar. Mas era muito raro. Mas enquanto ela esteve ali, viu um ou dois que passou daquela multidão. Passava, ia, pegava o trem, e ela, como boa brasileira que é, falou, o quê? Tudo em dólar, tudo que eu vejo aqui é vezes 3, vezes 5. Ah, eu vou passar de graça nesse negócio aí também. E viu uma guardinha, enfim, algum funcionário, e perguntou a ele,
ou a ela, não me lembro, falou, escuta, como é que faz? Por que a turma fica passando de graça aí, sem pagar o metrô? E a pessoa informou, falou, não, aquilo é uma entrada que meio que é como se fosse uma entrada assistencial. A pessoa que não tem condição de pagar o metrô por alguma dificuldade qualquer, ele já sabe que é por ali que ele tem que ir, ele passa e pega o metrô de graça. E minha irmã boa brasileira, paulistana que é, já imagina essa catraca na Praça da Sé, sexta-feira, 6 horas da tarde, na Barra Funda. Ela falou, nossa, mas e se a pessoa, mesmo que puder pagar, passar lá para enganar os outros? Diz que o funcionário olhou para ela assustado e falou, meu Deus, mas quem faria uma coisa dessa? Olha o que é cultura, irmão. É inconcebível a pessoa fazer uma coisa dessa lá. Irmãos, que nós coloquemos isso no nosso coração, como cristãos, esse sentimento de caridade, de amor, e com olhares mais otimistas para a nossa nação, não seja um ajudante do Covid. Ele já está matando muita gente. Se não está matando fisicamente, está matando psicologicamente, está matando a fé. Vamos abençoar a nossa terra. Precisa de qualquer outra instrução mais para a Irmandade, além do que nós já sabemos. Mas não amaldiçoa a sua nação, não. Não amaldiçoa o governador do nosso estado aqui em São Paulo, não. Foi a democracia que elegeu ele, foi a democracia que elegeu o nosso presidente. Bom, ruim, bonito, feio, nós temos que torcer desesperadamente para que eles façam um bom governo. Porque nós também seremos abençoados ou não por isso. Receba esse conselho, irmãos, em nome de Jesus. A igreja tem sido omissa nessa questão. A igreja tem obrigação de orientar a Irmandade. A igreja tem obrigação de instruir a Irmandade. Não só na palavra, porque a mesma compreensão que eu tenho da palavra, vocês têm, não tem nenhum doido aqui. Mas vocês estão me dando esse momento do seu tempo para me ouvir falar. E eu tenho que otimizar isso para trazer o melhor da minha concepção, não só de fé, mas como cidadão, trazendo instrução para a nossa igreja. O que a palavra fala sobre o cristão? Um povo especial, olha, zeloso e de boas obras, irmãos. Você tem noção do que é ser especial? Especial é uma pessoa que fala muito obrigado. É uma pessoa que fala bom dia para a faxineira do prédio. É uma pessoa que quando está no elevador e tem uma mulher junto, ele segura a porta para a mulher sair primeiro. É educação, é gentileza. É verdade isso, irmãos. E nós esquecemos desses princípios. E nós nos tornamos muito rudes. Uma mulher vai ser sempre uma mulher, ela sempre vai ser delicada. Eu tenho que ser tratada com delicadeza. Elas têm igualdade, elas ganham mais, elas são mais inteligentes, são melhor motoristas. Nós estamos cansados de saber disso já que elas são. Mas serão mulheres, é sempre assim. É um princípio de sociedade que foi se deixando de lado. E nós fomos nos corrompendo. A palavra do homem foi valendo cada vez menos. Para encerrar, para não estender, claro que nenhum de nós lembra disso, mas lá no passado, viveu esse tempo. Lá no passado, o que dizia? Palavra do homem é um documento assinado. Lembra do fio do bigode? Se ele falava, vou pagar, também não vou pagar, pode esquecer. O que um homem dizia, estava dito. Depois, alguns homens mancharam esse conceito de caráter. Aí falaram, essa história de que um homem fala vale muito, não está funcionando, vamos fazer as promissórias. Que pelo menos ele vai ter que provar que foi ele. Aí depois, deturpou-se de novo, ele falou, não fui eu que assinou. Mesmo sendo ele. Aí falou, agora vamos reconhecer firme então. Mas aí não deu mais certo, vamos fazer o cheque. Também não deu mais certo. Vamos fazer o cartão de crédito. Ele não paga a administradora, ou ele vai lá e cancela a compra. Você entendeu? Que ao longo do tempo, o caráter foi se esvaindo como uma fumaça no vento. E é por isso, eu pelo menos vejo assim, que nós estamos vivendo esses tempos tão sombrios. Não é só o Covid que está matando o povo. É o desrespeito, é o sentimento de individualidade, o egocentrismo, o egoísmo. Só a minha dor que dói. A tua dor é um problema só teu. Imaginemos se tivéssemos um racionamento de comida. Quanta gente ia passar fome? Será que você dividiria? Para pelo menos morrer todo mundo no mesmo dia? Eu vou viver até o último. E matar quem tiver que matar. Para eu morrer por último. E esse não é um sentimento cristão. Não adianta a gente aqui fazer cultos astronômicos para a Irmandade, falar em língua, receber visitações, que esperamos ser de Deus,
que na sua grande maioria poderão ser só manifestações da nossa carne e empolgação, mas não tem em nós um caráter forjado de cristão, aquele que ninguém vê, mas é um compromisso teu com o teu Deus. Eu sou uma boa pessoa não porque a sociedade vê assim, eu sou uma boa pessoa porque eu tenho esse compromisso comigo mesmo e com o Deus e com a fé a quem eu sirvo. Então, irmãos, faz tempo que eu queria falar isso para a Irmandade, de tempos em tempos a gente vai trazer sempre esses assuntos para que nós tenhamos sempre essa luz de Cristo em nós. Tenhamos sempre esse bom cheiro, olha a coisa bonita que a palavra fala, o bom cheiro de Cristo, o bom cheiro de Jesus Cristo em nós, que por onde passamos deixamos uma marca, um testemunho. Se você crê, irmão, irmã, Deus acenderá sobre a tua cabeça uma tocha de fogo, e onde você passar, todas as trevas se dissiparão, diz o Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Onde você chegar, a luz de Cristo estará sobre a tua vida, e os que estão à sua volta serão iluminados, e se tiverem com as suas tochas apagadas, serão acesas pela tua, no nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, reflitam sobre isso, acho que é bem válido a gente pensar bastante sobre isso, para que a gente possa dar sempre um bom testemunho na presença de Deus. Vamos cantar o hino 314, para a gente ouvir a palavra do Senhor. 3, 1, 4. Glória a Deus. Santo Deus. Coragem, força. Nas veredas dos céus, ilumina quem em trevas está. É a luz que nos faz ver as riquezas do Deus e entendimento divinal nos dá. Glória a Deus.
Vamos aguardar a palavra, o nome de Deus seja sempre louvado, irmãos. Amém. Para a nossa irmandade aí que nos acompanha pela internet, na descrição do nosso vídeo estão os dados bancários aqui da igreja, para você que quer ofertar, quer fazer com que a obra de Deus continue alcançando vidas. A nossa chave do Pix é alfaville@ccacristã.org.br. Mas aí na descrição tem todas as informações que a Irmandade necessita para poder contribuir. Tá bom? Serão sempre muito bem-vindas todas as contribuições, irmãos. Santo Deus. Digo já para os irmãos onde está. Vamos ler, irmãos, a palavra de Deus no Evangelho de João, no capítulo 2. Vamos ficar todos em pé para ouvir a leitura, por favor. Glória a Deus. Evangelho de João, no capítulo 2. As bodas em Caná, a água feita vinho. Se todos encontraram, vamos ler, irmãos. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus, e foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. E disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo o que ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Disse-lhes Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala, e levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim seus sinais em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu a Cafarnaum, ele, sua mãe e seus irmãos, e os discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Somente até aqui, irmãos. Amém. Pode sentar, irmãos. Glória a Deus. Prezada Irmandade, foi o primeiro milagre, né? Foi o início de tudo. Quando o Senhor, então, disse já de forma assim, bem clara, sem sombra de dúvidas, para que ele tinha vindo, o que ele estava fazendo ali. Dizendo: olha, vai acontecer alguma coisa diferente aqui no meio dessa sociedade. Eu vim para fazer a diferença, vim com um propósito. Entretanto, irmãos, nós vemos que os discípulos já o seguiam, já viam discípulos andando com ele, porém ainda não tinham crido nele. Porque nós vemos que depois desse milagre, aí os discípulos creram nele. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Então, estar na presença de Deus não é garantia de que cremos em Deus, irmãos. É como conversão. Muitas pessoas dizem: eu já sou convertido, que eu sou crente há 30, 40 anos.
Olha, tomara, irmão, Deus te ajude que seja assim. Normalmente, a conversão por inteira, a conversão total do nosso ser, ela vem na ânsia da morte, na hora de morrer. Ali é o nosso verdadeiro eu. É ali que as contas se acertam. Porque aqui, irmão, com vida, com saúde, com algum recurso, com algum bem, muito difícil uma pessoa se converter, porque de uma forma ou outra, ou estar convertido necessariamente, de uma forma ou outra, a gente sempre quer fazer valer a nossa vontade, quer fazer valer os nossos conceitos, os nossos ideais. Mas hoje o Senhor está trazendo essa palavra para todos nós, que é uma palavra de transformação. Naquela festa, Ele transformou a água em vinho. Não quer dizer que a água seja ruim e o vinho seja bom, ou o vinho ruim e a água boa. Quer dizer que houve uma transformação. Queira Deus, irmãos, irmãs, que a transformação que está se dando na minha e na tua vida seja para melhor, no nome do Senhor Jesus. Bendito seja Deus. Porque uma pessoa pode se transformar em uma pessoa honesta para uma pessoa desonesta também. Uma pessoa fiel para uma pessoa infiel. Mas o Senhor te chama bem-aventurado aqui hoje, se você está buscando a transformação da tua elevação espiritual, irmão. Bendito seja o nome do Senhor. A transformação da tua vida, a transformação dos teus hábitos, a transformação de tudo aquilo que você representa, não só para a sua família, mas para a sociedade da qual você faz parte. Deus manda essa palavra para te dizer, preparemo-nos, irmãos. O Senhor vem para transformar as nossas vidas e para muito melhor, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, irmãos. Às vezes nós vemos essa transformação dizendo, graças a Deus, vou trocar de carro. Que maravilha, vou mudar para aquela casa que eu queria. Permita a Deus que seja isso e muito mais. Mas a maior transformação é aquela que acontece dentro do nosso coração, irmão. Glória ao nome do Senhor, é aquela que me faz crer na palavra, é aquela que me faz me entregar na palavra. Senhor, eu mergulhei nas coisas de Deus, eu não tenho medo de crer, eu não tenho medo de me entregar, eu não tenho medo de confiar, eu não hesito, Senhor, quando a Tua palavra diz que é comigo, em momento algum eu deixo de crer. Irmão, irmã, receba essa condição no nome do Senhor Jesus. Receba essa condição de crer na palavra, de ser inabalável, de ser uma casa firmada na rocha, irmão. Uma casa firmada na rocha não cai tão facilmente. E a palavra diz que o cordão dobrado 3 vezes também não se quebra facilmente. E o Senhor está te dando resistência por essa palavra. Essas coisas ainda não aconteceram. O Senhor te diz o que Jesus disse à sua mãe, ainda não é chegada a minha hora. Porque quando chegar o meu momento, quando chegar a hora de eu operar na tua vida, não tem pandemia, não tem governo, não tem desemprego, não tem demônio, não tem anjo, nada vai segurar minha bênção de tocar na tua cabeça. Abre a tua boca, dá glória a Deus, irmão. Senhor está te prometendo, não pelo nome da CCA, não pelo nome do governo do nosso país, não pelo nome do irmão Rodrigo, mas pelo nome de Jesus, haverá transformação na tua vida. Bendito seja Deus, irmãos. Há transformações que vêm por uma aprovação, há transformações que vêm por uma bênção. A pessoa passa a vida inteira rebelde, e você olha aquela pessoa, ela ainda, por um motivo ou outro, acontece alguma coisa, ela é abençoada. E os que estão à volta falam, mas não tem nexo isso. Você sempre foi rebelde, às vezes nem crente não é, e conseguiu essa bênção, ganhou um dinheiro, recebeu uma herança. Como pode? Você não sabe, irmão. Às vezes, por esse motivo, Deus está trabalhando naquele coração. A palavra não diz que uns vêm pelo amor e outros vêm pela dor? A maneira que vem não importa, desde que venha. Irmão, acredite, Deus tem suas ferramentas para trabalhar, irmãos. Nós não somos como um rebanho de gado, ainda que o Senhor nos compare como ovelha, pelo cuidado do pastor.
Mas ele ainda é considerado sumo pastor. Um pastor trata todas as ovelhas igual, não sabe o nome, não sabe se é macho ou se é fêmea, se não observar bem, é tudo branco, é tudo cabeludo, tudo igual. Mas o sumo pastor, não. O Senhor sabe quem você é. O Senhor sabe os teus pensamentos. Vocês creem nisso, irmão? O Senhor sabe o que está no teu coração. Não é um rebanho, uma multidão de gente que está aqui ouvindo uma palestra. Você é individual, você é especial para Deus, irmão. Você acredita que você é especial para Deus? Dá um glória a Deus aí, meu irmão. Você é especial para Deus. Glória ao nome do Senhor. Você é tão especial que em você características que não há em outra pessoa no mundo. Pode ser gêmeos idênticos, univitelinos ou bivitelinos, nunca serão idênticos, cada um tem uma impressão digital, cada um tem uma íris do olho, você é único, você é uma obra-prima das mãos do teu Deus. Prepara-te, eu vou transformar tua vida para melhor, diz o Senhor. Haverá transformação, haverá conversão, haverá milagre na tua casa, haverá prosperidade. Você está preocupado com muitas coisas, hoje Deus te chama de Marta, 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 tu estás afadigada e preocupada com alguma coisa, mas a tua irmã Maria escolheu a boa parte que não lhe será tirada. Escolhe hoje a boa parte, escolhe crer no teu Deus, irmão. Por que é uma boa parte que não vai ser tirada? Quem poderá roubar a tua fé, irmãos? A não ser que você abra a mão dela. Eu não acredito mais. Mas alguém vir falar, não acredita. Você pode até dizer que sim, mas dentro do teu coração fala, eu creio, Senhor. Eu creio em ti. Pedro negou o Senhor e nem por isso deixou de amar a Deus, não foi? Depois de ressuscitado, o Senhor não foi encontrar com ele no mar de Tiberíades, e mesmo ele tendo negado o Senhor perguntou, tu me amas? Sim, eu te amo, Senhor. Tinha acabado de negar, mas ainda assim amava. Errar não é sinônimo de não gostar, ofender não é sinônimo de indiferença. Às vezes nós fazemos coisas involuntárias, e nós devemos nos lembrar que somos responsáveis pelo que a gente fala, não pelo que as pessoas entendem. Por isso que o Salomão escreveu, do homem são as preparações do coração, mas do Senhor vem a resposta da boca. Irmão, não se preocupe em provar nada para ninguém, Deus te conhece. Deus te conhece. Deus sabe quem você é. Deus sabe dos intentos do teu coração. Senhor, mas o fulano, o ciclano disse, irmão, papagaio também fala, periquito fala, criança pequenininha fala, o que importa é o que a palavra te diz, o Senhor te diz, eu te conheço. Dá glória a Deus. E outro, irmão, glória a Deus. Quando a transformação ocorre na nossa vida, o que a pessoa fala? Puxa, que sorte, hein? Olha, esse é sortudo, viu? Olha aí, essa aí é sortuda. É, irmão? As tuas chagas, os teus açoites, o teu choro, os teus medos, ninguém viu, porque ninguém quer dividir o ônus, todo mundo quer dividir o bônus, a bênção. Mas, irmão Rodrigo, é verdade, isso é facinho, irmão. Próximo final de semana, você manda um convite aqui no grupo para cavar um alicerce de uma casa de um irmão. E no outro final de semana, você manda o mesmo convite para fazer uma churrascada. O que for mais gente, você vai saber se é o bônus ou se é o ônus que eles estão querendo dividir. Precisa ser profeta para dizer que vai ter mais gente no churrasco? Faz uma festa para um casamento e para um velório. E você vai ver o que vai ter mais gente. Irmão, mais uma vez Deus manda dizer, eu vou virar tua vida do avesso e para melhor. Irmãos, Deus me mostra uma lavoura, glória ao nome do Senhor, brotando, mas a terra está verde, irmão, mas a terra está tão cheia, glória ao nome do Senhor, irmão, prepara bem os teus braços, prepara bem o teu coração, a bênção que Deus vai te dar, você não vai carregar sozinho. E ainda assim dirão que foi sorte. E você poderá concordar, dizer, foi, Senhor, foi uma grande sorte chamada Jesus Cristo caiu sobre a minha vida. Foi mesmo, uma grande sorte me coube. Aleluia! Às vezes, irmão, nós recebemos um favor de alguém
um benefício, uma ajuda, um socorro, seja em qual sentido for, às vezes em sentimento, às vezes efetivamente em dinheiro, em parte material, irmão, saiba que isso também é Deus se achegando até você, usando dos seus vasos. Não seja uma ilha, tudo que vier até você aceita, porque é preparação de Deus. Assim como os pratos do nosso adversário vêm, às vezes pintados de muita boniteza, de muito benefício, e por trás daquilo é uma carniça, é uma desgraça, é uma desolação. E você, com os olhares do Espírito, com o olho do Espírito, Deus te dará condição de enxergar, e nesse momento também Deus traz pela sua palavra essa condição de te dar olhos espirituais, para você enxergar além das intenções humanas. Para Deus te mostrar, falou, foge que isso aí é laço. Você crê nisso, irmão? Pode ser nos teus negócios material, pode ser na tua empresa, pode ser na criação dos teus filhos, pode ser na tua vida espiritual, pode ser onde for. Receba a visão de águia, no nome de Jesus Cristo. Irmão, alguém aqui, irmão, está sendo forjado por uma coisa muito grande. O Senhor tem um voo muito grande para te dar nessa terra. O Senhor tem um lugar muito grande para te colocar. Então revista-te por esta santa palavra. Vista-se da palavra. O que é revestir? É vestir e revestir de novo. Que nem a máscara da irmã Eliane, uma e outra por cima. Em nome de Jesus, receba esse revestimento da parte de Deus, irmão. O adversário vai procurar uma brecha na tua fé, você está orando. Ele vai procurar uma brecha na tua vaidade, você não está nem aí para a vaidade. Ele vai procurar uma brecha na tua razão, você não está preocupado com razão, você quer ser feliz, glória a Deus. Ele está preocupado em você fazer valer a tua opinião, você abre mão de qualquer opinião pela paz. Em nome de Jesus, o revestimento de Deus já caiu sobre a tua cabeça. Dá glória a Deus, irmão, o inferno vai sair do teu caminho. Glória a Deus. Tem um bichinho, irmão, chamado tatu bola. Estava vendo esses dias no National Geographic em casa, na televisão, e fiquei olhando. A gente é meio doido, tudo que você olha, você pensa nas coisas de Deus, né? Eu estou olhando os bichos brigar e estou pensando nas coisas de Deus. Enfim, era um dia à noite, depois do culto. Acho que um leopardo, não sei, foi tentar comer ele. E ele correu daqui, correu de lá, não achou lugar para cavar, ele virou uma bola. Se encolheu todinho, e o bicho mordia daqui, mordia dali, e não conseguia pegar ele. E arranhava e batia para cá, ele bem quietinho, fechado. O bicho cansou, irmão. Foi embora. Quando o bicho tomou uma distância, ele desmanchou a bolinha, virou um farelo no mundo, foi embora. E eu fiquei olhando, falei, Senhor, como é que pode? É igualzinho o crente mesmo. O adversário vem, morde daqui, bate dali, judia dali, ele vê que não acha jeito, ele vai embora, e nós estamos dando glória a Deus. E a palavra que diz, resiste ao diabo e ele fugirá de ti. Em nome de Jesus, ele está fugindo da tua vida por essa palavra. Oh, glória ao nome do Senhor. Irmãos, a palavra de Deus tem vida, irmão. A palavra de Deus tem unção. A palavra de Deus tem um azeite maravilhoso que está sendo derramado sobre a tua cabeça. Uma marca de Jesus Cristo. Um brasão sobre os teus ombros, no teu peito. Uma identificação que de longe saberão. Vem ali um cidadão do céu. De longe o inferno vai saber. Vamos arredar pé que vem vindo ali um embaixador. Já pensou? Uma embaixatriz de Jesus Cristo, nosso Senhor. Você crê, irmão? Que Deus te porá uma divisa no teu ombro? Que você vai ser respeitado no mundo espiritual? Glória ao nome do Senhor. Que quando você entrar numa casa, num lugar, num comércio, a paz de Deus entrará junto de você, irmão. Numa casa, no meio da tua família. Você crê que quando você chegar no meio da tua parentela e eles estiverem com conversações ruins, por causa da tua presença, até o assunto vai mudar, irmão? Isso é honra, é respeito que se dará ao homem e à mulher cuja honra o rei se agrada. Te olharão e falarão, vamos parar com a conversa porque ele é crente. Não vão falar mais essas coisas não, porque ele serve a Deus. Um dia, irmãos, eu estava entristecido, eu trabalhava na Balduco nessa época,
Há muitos anos isso. A gente passa as nossas provas e outra, mesmo que não esteja com prova, a gente está sempre descontente com alguma coisa. Nós não precisamos de motivo para estar descontente. A gente está sempre descontente. É uma inconformidade que não tem fim. E eu fui almoçar. Falei, meu Deus, mas que crente de minha pataca que eu sou. Deus me perdoe, se vender por quilo não dá para comprar um Fusca. Não sei de onde veio isso. Prestar também, nunca prestei, mas não sei de onde que veio isso. A gente, quando não tem problema, a gente arruma um rapidinho, né? Caçando jeito de ficar triste. E consegui, com êxito. Estava entristecido, aborrecido. E estou sentado numa mesa afastada, veio uns amigos do serviço, sentaram e começaram a falar asneira. Fala meia dúzia de palavras de, enfim, coisa que não convém falar para um homem junto, peão, só fala que não presta. E eu estava, quieto fiquei. Aí, de repente, o Lucas, que estava, gente, para aí, ó, o Rodrigo é irmão. Fica falando essas coisas aí, pô, desculpa, Rodrigão, falou, desculpa. Eu falei, não, tá tudo bem. Mudou o assunto na hora. E na hora, uma voz falou no meu ouvido, você está vendo o valor que você tem? Por causa do meu nome que está em ti, até a conversa da turma eu mudo para o meu nome ser glorificado na tua vida. E eu fiz bonito, irmão, para não chorar ali na mesa, fiquei quietinho. Depois fui orar no banheiro da empresa antes da hora do almoço, chorei, dizendo, Senhor, perdoa, como eu sou ingrato. Onde eu estou, o teu amor está me cercando, irmão. Irmão, santo é o Senhor. Aonde você estiver, haverá muito amor envolvido, diz o Senhor. Onde você passeia, Lamanaia, santo, aonde você passar, haverá uma redoma de amor, de respeito, de honra em volta de você. Como uma pessoa perfumada que passa por você, você sente aquele cheiro, você será honrado onde você passar. Crê nisso, irmã? Então seja valorizado pelo dom de Deus que está em você. Seja valorizado pela transformação que Deus te fez, pela obra de salvação que Deus fez na tua vida. Você era pobre, perdido, como o Matos Nascimento canta, pecador, mas o Senhor transformou o teu viver, o Senhor transformou a tua vida, tu és uma nova criatura. Você vive em novidade de vida. Sabe o que é isso, irmã? Não tem monotonia, não tem rotina, não tem tristeza no teu caminho. Aleluia! Todo dia você vem no culto e você vem naquela expectativa, vem alguma coisa nova de Deus, que você não sabe qual é a palavra, você não sabe o que Deus vai dar, você não sabe como vai ser, então toda hora tem uma mudança, seja uma prova, seja uma bênção, seja uma coisa diferente na tua vida, toda hora tem uma mudança, todo dia você tem um motivo para se levantar da cama, porque o teu Redentor vive, o teu Cristo vive. Se Deus vive dentro de você, dá um glória a Deus aí, irmão. Ô irmão, glória ao nome do Senhor. Você tem um propósito. A tua vida é movida por um propósito. Além de viver aqui nessa terra, receber a salvação da vida eterna. Irmão, vocês estão recebendo de coração essa palavra, irmão? Essa transformação que vai acontecer aqui na tua mente. De maneira que você não estará mais desanimado. Você não estará mais entristecido. Você vai falar, bom, roubaram a minha aliança. Graças a Deus deixaram o dedo, eu ponho outra. Roubaram o meu carro, mas eu não sou aleijado. Glória a Deus. Transformação. E o adversário vai falar, como é que pode? Aleluia. Como pode? Tudo que eu jogo no caminho dela, ela passa por cima. Tudo que eu jogo no caminho dele, ele arruma um jeito de continuar feliz. Ele arruma um jeito de continuar lutando. Irmão, tu és um trator de esteira na minha presença. Nada te parará, diz o Senhor. Receba ânimo por essa palavra. Meu Deus, a minha empresa está fechada. Senhor, eu estou cheio de conta. Mas eu estou vivo, glória a Deus, eu abro de novo. Eu sei que é difícil, irmão. Mas se você não se agarrar nisso, você vai morrer. De angústia, de tristeza, de aflição. Confia no Senhor, tu serás como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Irmão Rodrigo, estou com o nome sujo. É, irmão, glória a Deus. Irmão, eu estou devendo na praça. É, irmão, glória a Deus. Você não sabe o tamanho da dívida externa do Brasil. Cada brasileiro nasce devendo R$9.000. Está tudo certo, irmão. Deus está na tua vida.
Glória a Deus! Mas o que importa é que quando você cruza essas portas, quando você dobra o teu joelho na tua casa, quando você fala com Deus no volante do teu carro, tem um ser onipresente, onisciente, onipotente, maior do que tudo que você já viu na tua vida, que para ouvir a tua oração e hoje está te respondendo, haverá transformação na tua vida. Só lembra-te disso, que o céu não para e continuará trabalhando em favor dos seus projetos. E o Senhor te diz, olha, não cai um tio, nem um jota da minha palavra. Tu não ficarás confundido, envergonhado. Eu vou honrar minha palavra na tua vida. E aqueles que te verem terão que dizer, é Deus. Não vão ter como dizer que é sorte. Que nem ganhar na Mega Sena é uma sorte dessa. O mundo pegando fogo e você de pé, não é sorte, é Deus na tua vida. E por esse motivo, essa luz maravilhosa que está sobre ti, resplandecerá na tua família, no meio das pessoas com as quais você se relaciona, na sociedade na qual você tem entrada e saída, e você sem saber, ouça bem isso, sem saber, você está salvando muitas almas através do teu testemunho de fé, através da tua gratidão a Deus e daquilo que Deus tem feito na tua vida. Você vai se lembrar dessa palavra. Alguém que você nem sonha vai te dizer, por causa do teu exemplo, eu estou aqui hoje com você dando glória a Deus. Você vai ver. Gente que você nem imagina está te observando e está ficando encantado com essa sua nova versão, com a pessoa que você se transformou. Irmão, estou sentindo um amor de Deus tão grande por essa palavra. Oh, aleluia, Espírito de Deus. Uma transformação da água por vinho, irmão. Você é irreconhecível pelo inferno. Ele conhecia uma pessoa ruim, vingativa, dada as coisas dessa vida, perdido, perdida, e agora você se transformou numa pessoa perdoadora, amorosa, que gosta de compartilhar, que ama o próximo. O diabo passa do teu lado e não te reconhece mais, irmão, dá glória a Deus. Você mudou demais para ele. Ele já não te conhece mais, e cada dia te conhecerá menos ainda, diz o Senhor. Já o céu, também que não te conhecia, agora de longe ele te olha e fala, eu sei quem é você. Você é essa mulher que se tornou amável, gentil, você é esse homem piedoso, eu te conheço. Eu vejo tuas orações chegar aqui, já pensou, irmão, que coisa maravilhosa? Você é conhecido no céu, irmão, dá glória a Deus. O inferno já não te conhece mais. A tua vaga lá já foi preenchida, glória a Deus. Mas o teu lugar no céu ninguém ocupará, senão você mesmo, irmão. Deus seja louvado, amados irmãos. Agradeçamos a Deus em nome de Jesus. Amém. Bendito seja Deus, glórias a Deus. Amado Deus, nosso Pai Celestial, voltamos aos teus pés em santa oração, aleluia. Anda misuri, anda elemai, canta lama, xalaia, e anda la salama, anda ali salá. Glória, Senhor, glória, glória a tua palavra. Ali masu e anda canta la, mi anda la salá. Glória, Senhor, glória, glória, Senhor, glória a Jesus. Santo, santo é o Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, aleluia. Ó Deus, como tua palavra é santa, nosso coração está fervendo no peito, Senhor, sentindo a tua alegria. Transforma mesmo o nosso ser, Senhor. Transforma mesmo a nossa identidade para uma identidade espiritual. No nome de Jesus, enche agora esse lugar da tua glória, Senhor. Enche o teu povo da tua presença e tira de nós tudo aquilo que desagrada a tua santidade divina, Senhor.
Glória a Deus pela tua palavra. Glória a Deus muito mais pelo teu povo que deu ouvido à voz do teu Espírito entre nós, Senhor. Despeça-nos na tua paz e guarda-nos para o dia da volta de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Conserva o nosso nome escrito no livro da vida no céu. Que possamos meditar na tua palavra de dia e de noite, remoer, lembrar que nós somos reconhecidos lá na glória do nosso Deus. Pedimos as tuas bênçãos em favor também das ofertas e coletas e dízimos, no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, bendito na sua glória para todos sempre. Amém. Glórias a Deus. Vamos glorificar a Deus, irmãos? Vamos dar glória a Deus pela transformação que Deus fez na nossa vida. Vocês seriam capazes de dizer, glória a Deus, o Senhor me transformou numa nova criatura. Eu vivo em novidade de vida. Olha, irmão, que bem-aventurança. Deus te transformou numa melhor versão. Glória a Deus. Glórias a Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Deus seja louvado, queridos. Amém. Vamos ficar todos em pé, irmãos? Eu não sei vocês. Deus me perdoe de ter qualquer presunção de ser melhor que a Irmandade, muito ao contrário, isso é sincero. Eu me sinto transformado pelo meu Criador. Glória a Deus. Não tão bom quanto poderia ser, mas muito melhor do que um dia já fui, no nome de Jesus. Aleluia! Que o Senhor transforme, irmãos, muitos corações. As coisas que Deus tem feito aqui nessa igreja, irmão, se nós não formos crentes, a gente enlouquece. Porque nós cremos no Senhor, as coisas bonitas, os moveres que Deus tem feito, os milagres. Igreja de Deus, com toda a humildade, quero dizer aos irmãos, permaneçamos nessa humildade, nessa união, nesse amor, nesse respeito, porque a glória de Deus não se retirará desse lugar, irmão. Aleluia, o nome santo do Senhor. E nós sempre sairemos daqui com o coração cheio, dizendo, Senhor, a minha alma continua suspirando pela tua palavra. Eu sinto a palavra correr no meu organismo, na minha alma, como uma vitamina no meu corpo físico. Aí, junto dos irmãos, nos bancos à sua frente, estão os envelopes das ofertas e das coletas. Nós só temos a agradecer, Irmandade do Alphaville. Vocês são heróis, irmãos. Essa congregação tem subsidiado reformas e construções de mais 4 igrejas. Vocês são heróis. Atendimento da obra da piedade é a mão de Deus. É a mão de Deus. Nós somos um grupo pequeno de irmãos, vocês sabem disso. E fazer o que nós temos feito, é ou não é, Marquinho? Se não é a mão de Deus, não sei o que pode ser. Então, glória seja dada a Deus pelo que o Senhor tem feito junto de nós. Então, continua ofertando, dizimando, lá com o irmão Marquinhos, com a irmã Eliane, estão as maquininhas de cartão, pode se dirigir até a portaria, ofertar, pega no envelopinho, põe o que Deus tem preparado, e nós vamos em seguida, os irmãos terminarem de ofertar, nós vamos orar para agradecer, cantaremos um hino para despedir a nossa Irmandade em paz. Vamos aguardar a nossa irmã ofertar lá. Falei em algumas lives atrás, quero repetir aos irmãos, só através da live e da nossa Irmandade aqui do Alphaville, na nossa conta no Bradesco, fora as ofertas que entraram aqui presencialmente no mês passado, que teve pouquinho culto. Mas na live, vocês da live, vocês aqui que também contribuem na live, entrou na nossa conta R$ 25.396,92 no mês de março. Uma igrejinha desse tamaninho, é a mão de Deus. Sem forçar, sem extorquir a Irmandade, sem fazer voto de tolo, sem pressionar. Sabe por quê? Porque a Irmandade está com o coração cheio de Deus. Então, quando o coração está cheio de Deus, com amor contribui para a obra. Senhor, para a tua obra está aqui, tudo que é meu é teu, Senhor. Não é maravilhoso? E olha,
Quero dizer outra coisa a vocês. 100% dos atendimentos, aquelas pessoas que são supridas pela obra da piedade, ou seja, que recebem alimentos ou medicamentos ou qualquer outro suprimento, 100% é de fora. A bênção de Deus está tão grande aqui entre a nossa Irmandade que nenhum dos nossos membros precisou ser atendido, irmão. Olha, cumpre a palavra, você vai ter para dar e não vai precisar pedir para ninguém. Glória a Deus. É interessante, né, irmão? 100% dos atendimentos são de fora. O amor da Irmandade tem feito com que uma nuvem de uma grande bênção esteja repousada sobre essa igreja, no nome de Jesus. Vamos orar pelas ofertas, rapidinho? Pega o teu envelopinho e vamos orar. Senhor, nas tuas mãos estão entregues as ofertas, os dízimos, as primícias do teu povo, fruto de um trabalho suado, de muita luta, mas também de muita fidelidade diante de Deus. Eu, Senhor, não tenho como retribuir, o irmão N também não. Mas desde o céu, nós não diremos que Deus retribuiu, porque Deus já deu primeiro muito antes para todos nós. Então nós que estamos de alguma forma procurando retribuir todo o carinho, cuidado, e jamais seremos capazes de equiparar ao bem que nós temos recebido de Ti. Mas ainda assim, recebe no céu a nossa oferta, Senhor, e que seja como incenso de suavidade diante de Ti. Que haja a bênção e a prosperidade na vida do Teu povo. É o que nós te pedimos por Jesus Cristo, nosso Senhor, bendito na sua glória para todo sempre. Amém. Os irmãos vão passar recolhendo, tá bom? Para vocês não precisarem sair do lugar onde vocês estão. Vamos nos despedir com o 290, para nós não perder o costume? Será que vocês lembram ainda? Ficou pouquinho sem culto, né? Para vocês esquecerem. Glórias a Deus. Glória a Deus. Só vai ser transformado quem cantar, hein? Vamos lá. Quero
Vamos fazer uma oração do Pai Nosso, bem bonita. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Glória a Deus. Que a santa paz de Deus, a graça de Jesus Cristo e a sua santa palavra estejam em nossos corações. Amém.